Olá, você está no curso Spider Project Planejamento Físico e Econômico em 2 módulos, Planejamento e Controle. Nós temos na primeira unidade de planejamento 8 unidades, estamos na aula 3 e nessa terceira unidade nós temos a definição das atividades, tipos de atividade, listas, rede de relacionamento. Em suma, é o tempo. Nós estamos falando do cronograma do projeto, parte 1. Nessa unidade 3, nós também trabalhamos o conceito de capacitação cíclica, onde professor, tutor, aluno se interagem com todo o material didático disponível e com o apoio do ambiente Moodle, com a proposta de vídeos, materiais, atividades dirigidas, sala para reportar dúvidas e ideias e, é claro, o livro base. Nessa unidade 3, como nós já dissemos, acompanhando o nosso material didático, teremos que ler a parte conceitual da gestão de tempo, parte 1, e também ler sobre as ideias e conceitos que vão nortear o nosso trabalho aqui dentro da ferramenta Spider Project. Nós estamos falando de atividades e montagem da rede, propondo a construção do cronograma do projeto, em particular o cronograma do projeto que atende ao método do caminho crítico. Nós temos como proposta inicial apresentar um cronograma execuível, dinâmico, mas sem restrição de recursos. O Spider vai nos ajudar a fazer isso e nós vamos iniciar o nosso trabalho resgatando algumas ideias da aula 2. Vamos aproveitar esse momento, vamos explorar alguns recursos da ferramenta. Nós temos aqui uma estrutura analítica montada dentro dessa visão do Gantt de atividades, mas existem vários outros atributos, várias informações que não são necessárias para visualizar a estrutura do trabalho. Então, nesse painel direito, na primeira coluna, eu posso pedir para que ele esconda as colunas da direita. E posso pedir para que aqui também esconda as colunas da direita. E posso pedir para esconder essa coluna. E teremos então uma estrutura que apresenta o nível, sua codificação, e nesse caso aqui, para ficar uma estrutura analítica de projeto mais convencional, mais identificada, nós vamos pegar o código da WBS. Não vamos ter o código de identificação do registro, nem queremos saber o nível em que nós estamos discutindo. Eu estou marcando e dando um del, a tecla delete faz com que ele se esconda. Temos talvez aqui, como nós já vimos na aula número 12, na primeira aula, nós temos como colocar outras informações da estrutura, como o gerente, o responsável, ou ainda as notas de informação, qualquer outra informação ligada à estrutura. Então, se isso é uma estrutura analítica do projeto, apenas para lembrar, nós vamos, WBS, editar as propriedades dessa estrutura, dizendo que ela tem uma codificação e que ela tem um nome, estrutura analítica do trabalho ou do projeto. Identifico alguma coisa aqui e concluo observando que agora aqui nossa estrutura tem um nome e o modo de visão, a forma de visualizar as informações, eu vou definir como um painel esquerdo, um painel direito, e todo o painel de desenho gráfico oculto aqui, dizendo que por Gantt Layout eu preservo esse layout como um layout novo. Ou, nesse caso, é a primeira vez que ele é usado, defino ele como EAP, estrutura analítica do projeto. Temos agora uma estrutura e temos um modo de ver a estrutura e temos níveis para ver essa estrutura. Podemos ver no nível 2, no nível 3, ou podemos ver em todos os níveis. De qualquer forma, eu resgatei aqui a estrutura analítica do projeto como se fosse um modo.
para mais tarde poder utilizar. Na minha proposta de integração, eu vou aqui estudar como colocar as responsabilidades de cada pacote, de cada coisa a ser feita dentro da organização. Para isso, eu lanço mão aqui de uma coluna nova. Nesse caso, se a coluna nova é novo campo. Não é uma coluna que eu vou evidenciar. Esse novo campo aqui vai ser um campo texto, que eu vou chamar de nível org, nível organizacional 1. É numérico? Não, é texto. Ele é texto e passa agora a ter uma identificação. Vou colocar agora outro campo, vou criar outro campo novo, que seria o nível org 2, e depois eu vou criar o nível org 3, da mesma maneira, chamando a atenção aqui que estamos falando de níveis organizacionais. Não pretendemos colocar todos os elementos da organização, mas aqueles elementos que estão afetos a essa produção. Se nós temos agora 3 níveis, eu posso preencher os 3 níveis, identificando aqui estrutura organizacional, nível 1, 2, 3, nível mais alto até o nível mais baixo. Os pacotes estão ligados. Bom, todos aqui, todos os pacotes, as menores partes, estão ligadas à presidência. Então, não há dúvida que presidência. Não há dúvida que todos os outros, Ctrl C, marca, colocar aqui, Ctrl V, vou preencher todos com a presidência, depois para o segundo nível e terceiro nível, assim sucessivamente. Segundo nível preenchido, primeiro nível, ponto mais alto, comum a todos, segundo nível, a diretoria, terceiro nível, classificando aqui hierarquicamente cada parte, prossigo com os setores. Fechando todo o preenchimento desses pacotes, nós ainda temos outros pacotes. Se eles são os níveis mais baixos encontrados, esses também, nós temos então aqui os níveis mais baixos encontrados, nesse caso no terceiro nível, e esse aqui, níveis mais baixos encontrados da estrutura, no segundo nível. Não há subdivisão aqui. Por hora, então, podemos repetir que estão afetas as mesmas estruturas, mesmo que estejam no segundo nível de responsabilidade. Esses pacotes são menores, esses pacotes podem ser maiores em termos de volume de trabalho ou de tempo de execução, de qualquer forma, sendo a última quebra da produção, da estrutura, nós devemos ainda ter todos os elementos preenchidos que correspondem à nossa estrutura organizacional. Fica bem claro que nós não estamos preenchendo todas as partes da estrutura, todas as partes das estruturas, mas sim estamos identificando qual a menor parte que está ligado à estrutura organizacional. Aqui do painel esquerdo nós temos estrutura como nós conhecemos o trabalho, e do lado direito a classificação de cada elemento em cima de uma proposta de OBS, uma proposta de estrutura organizacional. Isso era muito utilizado, acredito que seria conveniente pensar em utilizar hoje, na identificação do produto e de quem é o responsável da produção. De quem é o responsável da produção não significa a pessoa manager responsável, mas o elemento estrutural da empresa, o elemento corporativo que é o responsável pela produção. Dessa maneira a gente cria um cadastro
E aí, se é um cadastro, se é um modo de cadastro, eu prefiro criar um outro layout novo com o nome 002 EAP para cadastro. EAP para cadastro. Assim a gente não vai se confundir com um modo que é para ver e um modo que é para usar e promover o cadastro. Os campos já estariam apresentados, é só preencher as informações. Estamos cruzando estrutura analítica de produção com estrutura analítica da organização. E é claro que dessa maneira poderemos ver todas as coisas a serem produzidas sobre a visão e a, digamos assim, a ótica da corporação. A construção da nossa estrutura nova, agora chamada de estrutura analítica organizacional, digamos assim, parte do Project WBS, é que nós vamos criar uma nova a partir dos códigos dessa estrutura, da estrutura que está marcada aqui. Então, vamos criar a partir dos códigos. Que códigos? Os códigos que nós preenchemos, que foram criados por campos definidos do usuário, de N1 a N3, na ordem hierárquica, e eu acredito que agora vamos chamar de estrutura analítica organizacional. Botando em letras normais. Um código adequado, uma identificação. Não é a nossa estrutura principal, é uma estrutura de apoio. Ok. Temos duas agora. Temos uma estrutura analítica de projeto e temos uma estrutura analítica organizacional. Acreditamos que veremos os mesmos produtos a serem produzidos, os mesmos pacotes, só que agora em função do elemento estrutural presidência, diretoria, e aqui os pacotes continuam identificados como a serem produzidos. É claro que nós podemos melhorar a identificação presidência, diretoria, setor, colocando aqui só no mesmo nível presidência, no segundo nível as diretorias e no terceiro nível os setores. Vou fazer um exemplo aqui, depois eu faço parando o vídeo para ficar mais rápido. Vamos colocar então nível 1 da nossa estrutura de presidência, presidência mesmo. No nível 3 da nossa estrutura atual, nível 2 da nossa organização, nós temos as diretorias. Ctrl+C, Ctrl+V. E no outro nível, mais um, nós vamos ter os setores. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. E agora nós temos a estrutura mais organizada, com as informações que vieram daqui. E no quinto nível, acredito que nós já temos os nossos pacotes de trabalho. Bom, já que nós temos uma apresentação nova, eu vou pedir aqui que nós tenhamos um novo layout. Um layout 003 com a estrutura analítica organizacional, eliminando essas colunas que foram usadas para classificação, mantendo essa estrutura organizacional aqui, preservando corrente tudo que a gente fez. Então nós temos uma estrutura analítica do projeto, temos uma estrutura analítica do projeto para permitir classificação e depois o resultado aparece na nova estrutura, já com os campos desnecessários eliminados. Mais tarde nós vamos entender maior importância dessa estruturação,
Mas já fica aqui o recado. O que se vê em função da estrutura quebrada pelos produtos, em cima da produção, é o mesmo que se vê na estrutura quebrada pelos elementos organizacionais, pois os pacotes menores são aqueles que são produzidos e são responsáveis pela produção do projeto e aqui não estão perdidos.